paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Central de Iguape. Como sempre, é um grande prazer receber você aqui, nesse espaço que foi colocado por Deus para proclamar a sua palavra. E graças a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que tem compartilhado essas mensagens e a direção que o Senhor tem nos dado a cada dia. Glorifico a Deus também pela liderança desta igreja, que não tem aí retido as suas mãos de fazer a obra do Senhor. Que Deus seja louvado. Oramos e agradecemos a Deus pela vida do pastor Aparecido, pela vida do pastor João, pela vida do pastor Silvio, do presbítero João Batista, também das pastoras, pastora Ana Márcia, pastora Patrícia e também da esposa do presbítero João Batista. Todos esses têm feito a obra do Senhor e têm colaborado com as nossas vidas para que nós sejamos aí edificados na sua palavra. Louvamos a Deus, meus irmãos, porque o Senhor tem sido bom para conosco e nós temos sido grandemente abençoados em todas as áreas, mas principalmente na direção que o Senhor tem nos dado através do seu Espírito Santo. Que Deus seja louvado na minha e na sua vida. Não se esquecendo, meus irmãos, de pedir a vocês que continuem compartilhando as mensagens desse canal para que Deus seja glorificado e para que mais pessoas possam alcançar o conhecimento do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Evangelho deverá ser propagado sobre toda a terra, Então nós pedimos a você que continue compartilhando, pedimos a você que continue enviando os vídeos para aquelas pessoas que você sabe que tem um coração aberto às coisas do Senhor, mas ainda não serve ao Senhor. Esse tipo de pessoa que o Senhor deseja alcançar. Então compartilhe, envie, converse sobre as coisas de Deus com as pessoas que ainda não têm esse conhecimento. E peça para que se inscrevam no canal da Igreja Central de Iguape. Porque se inscrevendo no canal da Igreja Central de Iguape, essas pessoas poderão ter acesso a todas as mensagens, a todas as ministrações, as direções que o Senhor tem nos entregue pela sua infinita misericórdia, meus irmãos. Que Deus te abençoe e te guarde e que você possa continuar sendo aí um pregoeiro da palavra do Senhor, um propagador das boas novas do Evangelho. Louvado seja o Senhor por tudo que nós temos vivido até aqui. Então, meus irmãos, nessa noite nós temos uma mensagem muito importante e uma mensagem muito impactante para mim e para a sua vida, uma mensagem que vem diretamente do Senhor, uma mensagem da sua palavra, uma mensagem das Escrituras. E o tema dessa mensagem é: o justo viverá pela fé. Muitas vezes nós temos ouvido essa expressão, A expressão que marcou aí o início da Reforma Protestante através da vida do grande servo do Senhor ali, Martinho Lutero, uma expressão que tem sido aí muito propagada por ser um símbolo da dedicação e da obediência a Deus. Mas vamos ver, essa expressão está na palavra de Deus e ela aparece em algumas ocorrências. Mas a primeira ocorrência em que há essa expressão é no livro do profeta Abacuque. E é sobre esse profeta e sobre esse livro que nós vamos falar nessa noite. Que Deus seja louvado e que nós possamos aí compreender a palavra do Senhor. Então abra a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia ou acompanha aí, no livro do profeta Abacuque, capítulo número 2, versículo número 4. Vamos ao versículo que vai dar nome aí ao tema dessa mensagem. Lembrando, o tema é: o justo viverá pela fé. Vamos compreender um pouquinho mais sobre isso nessa noite. Então diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Vamos ler de novo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua direção, para que essa palavra seja totalmente direcionada pelo seu Espírito. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença.
Pai amado, a sua palavra é maravilhosa. A sua palavra, meu Pai, é fonte de direção e fonte de vida eterna para nós. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento ela foi lida e nós sabemos que o profeta Isaías já nos disse que a sua palavra não volta vazia, mas ela cumpre, meu Pai, os propósitos para o qual ela foi enviada. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo tome a direção dessa ministração, tome a direção deste culto online, para que nós possamos, meu Deus, sermos edificados pelo Senhor na sua palavra. Pai, a tua palavra diz que sem Cristo, sem ti, sem o Senhor Deus, sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, fala conosco nessa noite e a cada dia, porque nós queremos te ouvir, meu Pai. Nós queremos ouvir a tua direção e que seja o teu Espírito Santo a ministrar aos nossos corações, perdoando, meu Deus, desde já os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que fizemos que nos limita de entender a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, purifica os nossos corações para receber a tua ministração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Certos, meu Pai, que durante esta palavra o Senhor nos consolará, nos libertará e nos encherá do teu Espírito para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Meus irmãos, o livro do profeta Abacuque é um livro maravilhoso, como todos os livros da Bíblia. Mas eu particularmente tenho um apreço por esse livro, porque foi um dos primeiros livros ali que eu consegui discernir, ainda no começo da minha caminhada cristã, discernir o Senhor falando comigo. Discernir coisas que pela carne não se discerne, né? Ou não se discerne, mas coisas que são discernidas pelo Espírito Santo que habita na minha e na sua vida. Vamos ao contexto do livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, ele apresenta, na realidade, um diálogo entre o profeta e Deus, né? Esse profeta, ele está vivendo num tempo em que o povo de Deus, o povo de Israel, está altamente corrompido. A injustiça impera naqueles dias. E o profeta, como um servo do Senhor, como alguém que preza pela direção do Senhor, como alguém que deseja a direção do Senhor, o profeta então clama a Deus. Nos primeiros versículos ali do capítulo 1, ele clama a Deus: Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Senhor, será que o Senhor não está vendo que a injustiça está imperando? Será que o Senhor não está vendo que o povo peca contra ti? E o profeta clama a Deus. Versículos 1 e 2, né? 2, 3 e 4, olha só. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida, é distorcida, né? Então o profeta faz ali uma queixa a Deus, clama a Deus, porque ao que ele entende, o entendimento humano dele, Deus não está nem aí para aquela situação. O povo está pecando, o povo está fazendo tudo aquilo de errado e Deus não está nem aí para aquela situação. Mas não é bem assim, meu irmão. A nossa limitação humana muitas vezes pode nos levar a compreender que o Senhor não está agindo, que o Senhor não está fazendo a sua justiça prevalecer, mas o Senhor julga os povos, o Senhor julga as nações e a justiça do Senhor sempre prevalecerá. A partir do versículo 5, Deus então dá uma resposta ao profeta Abacuque, né? Deus responde a oração do profeta Abacuque. Então Deus fala assim, versículo 5, presta atenção. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Então Deus fala que vai fazer uma obra aqui, né? E essa obra nós vamos entender um pouquinho mais para frente o que seria essa obra, tá?
Deus fala que vai fazer uma obra para suscitar a justiça, para fazer justiça àquelas pessoas que estão pecando contra o Senhor, né? E aí nós vamos agora para o capítulo 2, o versículo 4, que é o tema dessa mensagem, que foi o tema dessa mensagem. Deus então ele fala, a partir do que o profeta Abacuque clama, Deus responde. O profeta Abacuque ainda vai ter uma outra oração, porque essa obra que o Senhor vai realizar, e o Senhor determina aqui, é trazer os caldeus, né, o povo do norte, para executar julgamento sobre o povo de Israel. Mas Abacuque, com a sua limitação humana, Abacuque pensa assim, poxa vida, tudo bem, nós estamos errados, nosso povo está errado. Lembrando que o profeta ele sempre se inclui, né, com o povo pecador. Embora ele fosse um servo do Senhor e estivesse buscando fazer a vontade de Deus, ele não se exime, né? Nós já falamos isso em outras oportunidades. O verdadeiro profeta do Senhor ele não se exime da culpa. Ele sofre com o pecado daquele povo, né? Então quando Deus fala que vai trazer ali no versículo 6, né? No capítulo 1, versículo 6, Deus fala que vai trazer os caldeus para executar juízo sobre a nação de Israel. Então Abacuque fica ali abismado, ele fala, poxa vida, tudo bem, nós estamos errados, mas você vai trazer alguém mais injusto do que nós para executar juízo sobre nós? Nós vemos que a visão de Abacuque ela estava um pouco deturpada, talvez ali pelas suas dificuldades, né? Talvez pelo contexto em que ele estava inserido. Mas o Senhor não o deixa sem resposta. O Senhor vai trazer algo uma mensagem que vai acalmar o coração de Abacuque, que vai fazê-lo entender que embora o Senhor traga os caldeus para executar juízo sobre todo o povo, aqueles que são fiéis ao Senhor vão sim sofrer a consequência, porque os caldeus vão invadir toda a nação de Israel, né? Mas eles vão ser guardados pelo Senhor. Eles vão ser totalmente blindados pelo Senhor de todo e qualquer mal que possa ali os fazer desfalecer. E é assim na minha e na sua vida, meus irmãos. Nós podemos ver que esse contexto do profeta Abacuque, o contexto que o profeta Abacuque estava vivendo, também é muito parecido com o contexto dos nossos dias. Muitas vezes nós vemos a injustiça, muitas vezes nós vemos aí a iniquidade se proliferando no mundo, nós vemos as coisas terríveis acontecendo e muitas vezes pensamos, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Senhor, o Senhor não abre, o Senhor não move as suas mãos? Mas Deus sabe como agir. E o profeta Abacuque agora vai começar a entender, a partir dessa declaração que o Senhor dá, não é uma fala do profeta Abacuque. A expressão, o justo viverá pela sua fé, sai da boca do Senhor, sai da boca do Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, essa é uma verdade latente para mim e para a sua vida. Não importa as circunstâncias em que nós estejamos vivendo, se estamos fazendo a vontade do Senhor, se estamos vivendo a verdadeira obediência a Deus, porque a fé verdadeira ela está baseada na obediência. Não é uma fé cega, não é uma fé sem fundamentos, mas é uma fé fundamentada na palavra do Senhor. E fundamentada na palavra do Senhor, nós teremos os nossos caminhos purificados. Porque o Salmo 119, versículo 9 nos fala isso. Como, pois, purificará o jovem o seu caminho? A resposta vem logo em seguida. Observando-o conforme a palavra do Senhor. Salmo 119, mais lá para frente, fala assim, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, meus irmãos, nós devemos compreender que quando estamos vivendo a palavra do Senhor, colocando em prática a palavra do Senhor, nós seremos fortalecidos e guardados pelo Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente da conjuntura do mundo.
né? Nós temos que compreender isso, e o Senhor tem nos declarado isso a cada dia, desde antes dessa situação, desse contexto que estamos vivendo. O Senhor já nos avisava: permaneça firme, permaneça fiel, faça a minha vontade, obedeça aos meus preceitos. E aqueles que têm colocado em prática essas coisas têm sido fortalecidos a cada dia, têm estado aí diante do Senhor a cada dia. Glórias a Deus por isso. Então Deus vai falar, olha só, capítulo 2, versículo número 2, vamos lá. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então o que Deus está falando? Deus está tranquilizando o coração do profeta Abacuque. Olha, Abacuque, eu tenho visto que você tem feito a minha vontade. Eu tenho visto que você tem procurado propagar a minha verdade. Então, não se desespere, não se sinta aí desamparado. Por quê? Porque quem é justo, quem é justificado por Deus, quem está constantemente diante do Senhor, viverá por causa da sua obediência, viverá pela fé. Né? Viver pela fé, meus irmãos, diferente do que muitas pessoas pensam, não é ficar arriscando em um novo empreendimento, né? As pessoas falam: eu vou vencer pela fé, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou investir em tal coisa. Não é isso. Viver pela fé é viver uma vida de obediência a Deus. Viver pela fé é viver uma vida fugindo do pecado. Nós temos que primeiramente aplicar na nossa vida a palavra de Deus com uma conotação espiritual, a nossa vida espiritual. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Glórias a Deus por isso, porque nós temos aprendido a cultivar, a cultuar o Senhor em obediência, a adorar o Senhor em obediência. Nós compreendemos por esses dias na Escola Bíblica Dominical que a adoração, ela precisa ser uma adoração obediente a Deus, dentro dos parâmetros bíblicos. E glórias a Deus, porque nós sabemos que a adoração que vai surgir em desobediência, ela não será aceita pelo Senhor. E nós temos que compreender a cada dia, porque o Senhor tem nos alertado, e o Senhor não nos julgará como inocentes. Por quê? Porque Ele tem nos dado a sua palavra. E se não estamos justos diante de Deus, e se não estamos sendo justificados por Deus, com certeza nós nos tornaremos soberbos, e com certeza a nossa alma não será reta em nós, e com toda certeza nós seremos destruídos pelo inimigo. Que Deus tenha muita misericórdia de nós, porque nós necessitamos. Aí, Abacuque, então, ele começa a compreender, ele passa a compreender a direção do Senhor. Então, ele deixa de questionar a Deus, ele deixa de olhar para quem vai executar o juízo, porque olhando, os caldeus era uma nação terrível, uma nação ali totalmente idólatra, né? Então, ele deixa de olhar para quem vai ser usado por Deus para executar o juízo, né? E passa a admirar a obra do Senhor. Abacuque então vai para as Escrituras e começa ali a contemplar todos os feitos do Senhor até aqueles dias. E ele fala no capítulo 3, versículo 1. Olha só, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Versículo 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Muitas pessoas interpretam, essa palavra como aviva a tua obra, traz o avivamento, o movimento, o chamado reteté,
né? Um movimento aí muitas vezes baseado na emoção. Nós, meus irmãos, da Igreja Central de Iguape, você que não nos conhece, você que muitas vezes não sabe a linha doutrinária que nós seguimos, nós cremos que os dons espirituais são latentes. Nós somos pentecostais, nós somos pessoas aí que creem nos dons do Espírito e que valorizam o Espírito Santo, né? Valorizam a experiência espiritual, não acima da Escritura, né? Mas nós compreendemos que essas coisas são reais porque nós vivemos essas coisas. Mas nós também compreendemos que muitas vezes pessoas se utilizam disso para enganar, se utilizam disso como pretexto, né? As manifestações do Espírito Santo, elas são reais. Sim, o falar em línguas estranhas é real, isso existe, isso é da forma que realmente nós compreendemos. Porém, nós sabemos que existe muita meninice, nós sabemos que existe muita irreverência com relação a essas coisas. E nós temos que discernir, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá o discernimento do Espírito. O Senhor nos faz discernir entre aquilo que vem do Senhor e aquilo que não vem do Senhor. E nós podemos compreender que muitas pessoas acabam falando assim: aviva, Senhor, a tua obra, o Senhor vai trazer o avivamento. Sabe o que o profeta Abacuque está clamando aqui? Qual que era a obra que o Senhor falou que ia fazer? Não era trazer os caldeus para executar juízo sobre o povo de Israel? Então o profeta Abacuque, ele está falando aqui nada mais, nada menos do que isso. Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer, meu Pai. O meu coração está em paz. Eu estou feliz e alegre porque eu vi na tua palavra, eu tenho ouvido através da oralidade que o Senhor tem feito grandes coisas e o Senhor não tem desamparado aquele que te serve. Aleluia! O profeta Abacuque, então, ele clama: Senhor, faz o que o Senhor tem que fazer, faz o que o Senhor falou que ia fazer. Na tua ira, Senhor, contra o pecado, na tua ira contra os injustos, na tua ira contra o soberbo, Senhor, lembra-te da tua misericórdia para conosco. Aleluia! O profeta Abacuque, ele clama ao Senhor. Agora ele entende que tudo que o Senhor faz é bom. Agora ele entende que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus por isso, meus irmãos, porque o Senhor a cada dia tem nos ensinado, o Senhor a cada dia tem nos orientado que não importa a circunstância desse mundo, se nós estivermos no Senhor, nós estaremos seguros. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Talvez você esteja aí com medo do contexto atual que estamos vivendo. Talvez você esteja aí na sua casa pensando o que será da sua vida. Meu irmão e minha irmã, eu só posso te garantir uma coisa de acordo com essa palavra. Se você estiver na vontade do Senhor, se você estiver obedecendo ao Senhor, eu tenho certeza absoluta, porque a palavra do Senhor nos diz que você não vai desfalecer nesse caminho. O Senhor pelejará por ti, aleluia. Louvado seja Deus. Eu sei, meus irmãos, a preocupação que esses pastores têm com esta casa de oração, têm com a minha e com a sua vida. E de quantas noites eles clamam ao Senhor, talvez como o profeta Abacuque. Aleluia. Talvez como o profeta Abacuque eles clamem ao Senhor: Senhor, o Senhor nos está vendo. Tem pessoas passando necessidade, tem pessoas passando dificuldade. Meu Pai, em nome de Jesus, guarda esse povo, guarda cada ovelha. Tem pessoas desfalecendo, meu Pai. E eu sei, meus irmãos, eu sei que essa palavra é uma resposta à oração de muitas pessoas. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, aleluia. Louvado seja o Senhor, porque a palavra de Deus é maravilhosa. O profeta Abacuque, ele entende o trabalhar do Senhor e agora ele clama para que o Senhor faça a sua vontade. Você acha, meus irmãos, que nós queríamos estar passando por essa situação? Nós não queríamos. E também não estou afirmando que a pandemia que estamos vivendo seja um julgamento do Senhor, porque o Senhor julga as nações, o Senhor julga o pecado a todo momento. O Senhor pode julgar o ímpio através de um momento de bonança, fazendo com que ele se afaste cada vez mais de Deus. Porque é isso que nós vemos, o julgamento de Deus
para a nação da Babilônia, para os caldeus, foi esse. O Senhor permitiu que os caldeus conquistassem muito. O Senhor permitiu com que os caldeus avançassem sobre o território do mundo conhecido naquela época, para então executar julgamento. Muitas vezes, meus irmãos, sabe, o julgamento para o soberbo, o julgamento do Senhor para o soberbo é muitas vezes permitir com que ele na sua soberba conquiste cada vez mais coisas. Que Deus tenha misericórdia. Nós temos que compreender, porque aqui o próprio profeta, o próprio Deus, né, vai falar que o próprio profeta, vai falar que ai daqueles que juntam os tesouros de maneira iníqua. Ou seja, os caldeus também seriam julgados por aquilo, porque eles estavam buscando nada mais, nada menos do que a vontade do seu coração. E o Senhor é justo, meus irmãos. Então não estou falando que o momento que nós estamos vivendo é algo que o Senhor usou para julgar a terra. Não, meus irmãos, não é isso que eu estou afirmando, porque como nós já falamos, o Senhor julga a terra em todos os momentos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos que compreender e pararmos de questionar a Deus e simplesmente fazermos aquilo que Ele nos ordena. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos compreender, porque essa oração do profeta Abacuque será uma oração que vai reverberar por toda a humanidade. E quantas pessoas não conseguiram entender a vontade do Senhor através dessa oração, através desse sentimento. Abacuque agora entende que tudo que Deus faz é bom, que eu e você nesse dia, que eu e você nesta noite compreendamos que o Senhor está no controle da nossa vida, desde que nós estejamos em obediência a Ele. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Olha só, livro do profeta Abacuque, aqui vamos continuar no capítulo 3, versículos 5 e 6. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer as terras, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Aleluia! Deus é eterno, seus caminhos são eternos, a sua vontade é baseada na eternidade. O Senhor não olha somente a atualidade, meus irmãos, o Senhor não olha a circunstância, o Senhor vê como um todo, e Ele sabe o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Meus irmãos, que nós tenhamos essa direção e esse discernimento da parte de Deus. Presta atenção, versículo 17, o profeta Abacuque vai nos ensinar algo maravilhoso, algo tremendo da parte do Senhor. E que seja a nossa oração a cada dia, e que seja a nossa oração a cada momento. Nós sabemos, meus irmãos, que a situação do mundo não está fácil. Nós sabemos que as dificuldades assolam a minha e a sua vida. Porém, meus irmãos, aprendamos com esse profeta do Senhor. Abacuque é conhecido como um dos profetas menores da Bíblia, mas simplesmente uma nomenclatura por causa da extensão do seu livro. Mas foi um grande profeta de Deus, um grande servo do Senhor, Abacuque, que nos ensina até hoje. Presta atenção, veja o que diz os versículos 17, 18 e 19. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, aleluia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Aleluia, meu irmão e minha irmã. O Senhor é a nossa fortaleza. Ainda que nos falte tudo, que não nos falte a presença do Senhor, porque ela nos direciona, porque ela nos guia pelos caminhos eternos.
e muitas vezes nos livra dos nossos próprios caminhos, porque a palavra de Deus diz que a estultícia do homem perverte os seus caminhos, mas a sabedoria, a palavra do Senhor, purifica os caminhos do homem e o leva a encontrar a salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Porque foi Ele que nos ensinou. O Senhor Jesus Cristo veio nessa terra e caminhou em obediência, em fé total ao Senhor Deus, e nos ensinou como devemos caminhar, e nos deixou o Teu Espírito Santo como consolador, como professor, como ajudador, para que nós vivamos na presença de Deus a todos os momentos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça através dessa palavra, meus irmãos. Essa palavra que, creio eu, foi preparada pelo Senhor para que nós estivéssemos meditando e sendo fortalecidos, porque o justo viverá pela fé. Nós não somos justos em nós mesmos, mas o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, Ele nos justifica de todo pecado, Ele nos justifica de todo mal. E se nós compreendermos nessa noite, você que ainda não aceitou o Senhor, você que não tem o Senhor na sua vida, você compreender nessa noite que o Senhor Jesus, Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados para nos perdoar. E se você o confessar com a sua boca, tenha certeza que Cristo entrará na sua vida, e continue acompanhando os cultos dessa igreja para ser fortalecido e edificado na sua palavra, na palavra do Senhor. Então tenha certeza que você receberá a salvação e a libertação que vem do Senhor. Aleluia! Que nós possamos ser edificados neste dia por esta palavra. Vamos orar para estar encerrando essa mensagem, agradecendo ao Senhor. Feche os seus olhos e curva as suas cabeças. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta mensagem, por esta palavra que nos edificou e nos trouxe, meu Deus, a coragem, a alegria e a certeza, meu Pai, de que o Senhor está conosco. Meu Pai, nós somos tão pecadores, meu Deus, mas diante de Ti, uma vez mais, nós apresentamos a nossos corpos, Pai, em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, no nosso culto racional, Pai. E cremos, meu Deus, que é pela fé, pela obediência ao Senhor, que nós prevaleceremos contra as hostes infernais desse mundo maligno, meu Pai. Nós compreendemos que o Senhor está conosco e que o Senhor, apesar de estar executando juízo sobre toda a terra, o Senhor olha para o justo e o Senhor se alegra com a justiça desses justos, meu Pai. Te louvamos, Pai. Pedimos a Ti a direção sobre as nossas vidas, a direção sobre esta casa de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, direciona a vida dos pastores, enche com Teu Espírito Santo, Pai amado. Entra, meu Pai, com a Tua providência na vida de cada servo, cada filho Teu. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai entrando com a cura, com a providência material, com a providência espiritual, com consolo, meu Pai, psicológico, emocional. Meu Pai, vai trabalhando na vida do conjugal dessas pessoas, meu Deus, vai trabalhando na vida das crianças, enche com a Tua sabedoria, meu Pai amado, porque a Tua palavra diz que da boca das crianças o Senhor tem suscitado, meu Pai, as armas necessárias para, meu Deus, repreender o inimigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite de sábado, meu Pai, nós clamamos a Ti, pedindo a Tua misericórdia e crendo, meu Pai, que não vamos receber a vitória, mas já a recebemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre e que por fim virá nos buscar. Aleluia! Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por esta palavra e por este culto. Que Deus esteja conosco, que o Senhor esteja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, seja muito fortalecido pelo Senhor e abençoado, e que nós possamos meditar a cada dia nas palavras do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus Cristo, até uma próxima. Amém.